E o Conversa de Cerca tem algumas edições especiais nessa última parte de 2023, que são especiais não só pelas histórias que a gente vai contar, histórias diferentes, histórias de mulheres inspiradoras, mas também porque elas estão sendo gravadas em alto mar. Então aqui ao meu lado, no Conversa de Cerca dessa semana, Gigia Baldissera, que falou que já vai adotar o nome Gigia, né, Gigia? Porque todo o agronegócio brasileiro já te conhece assim, e vai ser Gigia, acabou, Elisandra, acabou tudo. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Ganhei o nome Elisana Baldissera e depois o Paranhos do meu marido, mas desde pequena me chamam de Gigia. Então, quem foi o seu pai, foi sua mãe? Sim, é apelido carinhoso de criança, mas só Gigia. É carinhoso pro agronegócio, que agora já foi. Gigia Baldissera. Você falou que vai adotar igual a Xuxa, né, Gigia? Sim, vou colocar lá, Elisana Gigia Baldissera Paranhos. Ótimo, fica à vontade. Gigia, você vem de um berço rural. Seu pai é produtor rural? Sim, meu pai é produtor rural, ele é gaúcho de Veranópolis, se formou em enologia e veio para Capão Bonito para montar um parreiral. Chegou lá, trouxe uma turma para ficar na pensão. E a pensão era da minha avó, que era brasileira, casada com um japonês. Então, conheceu minha mãe, que era mestiça, e acabou ficando ali. Um gaúcho pouco cansado, não foi por Mato Grosso, ficou em São Paulo. Casou com a japonesa e ficou em São Paulo. E aí ali começaram a produzir. O que seu pai produzia? O que você se lembra quando criança, Gigia? Você cresceu nesse ambiente? Sim, a princípio ele veio para trabalhar numa companhia de vinhos. Ele trabalhou por muitos anos e paralelamente ele começou a plantar. O carro-chefe sempre foi feijão, milho. E há 20 anos a soja chegou ali para nós, ela é um pouco recente. Mas muito de baixo, as coisas sempre muito juntas, a minha família, minha mãe e meu pai sempre nos levaram com eles para as tarefas da roça. E eu costumo dizer que eu fui criada na barra da calça do pai, né? Que a minha mãe permitiu que eu fosse. E nos finais de semana não tinha que mexer escugado, curar um bico de bezerro, ajudar a mexer. E meu pai tinha uns cavalos bem mal domados que ele mesmo me dava. Acho que foi por isso que meu irmão ficou campeão de Barretos, tanto montar nos cavalos mal domados do meu pai. E quando falam para mim sobre o empoderamento, me vem a palavra, me vem à mente essa lembrança da minha infância, que montava nesses cavalos e ele falava assim: quem manda nesse matungo? Arranca a boca dele, quem manda nesse cavalo é você, minha filha. Eu pequenininha, magrinha, ele não colocava sela em nada, a gente montava em pelo. E ele falava isso, eu acho que a primeira frase que me fazia sentir que eu podia qualquer coisa era isso: quem manda nesse matungo, quem manda, quem tem as rédeas, né? Sim. Acho que isso eu trago muito. Quem tem as rédeas da minha vida, do meu negócio, sou eu. Por quê? Porque quem manda nesse matungo sou eu. Ô, Gigia, e você foi buscar... você é agrônoma, né? Você foi para fazer isso, para seguir os passos da tua família, para seguir os passos do teu pai? Ou você quis fazer outra coisa, mas ainda nesse meio, ainda nesse setor? Quando você definiu o que você queria fazer da vida? Não, eu nunca pensei em fazer alguma outra coisa. Minha avó dizia, porque... filho de gaúcho, a gente participava de rodeios, ia para prova de laço, meu irmão laçava e eu também queria correr atrás de boi. E minha mãe permitia, fazia bombacha com casinha de abelha, então assim, ela nunca disse: não, isso não é coisa para menino, minha filha. Minha avó falava: você podia ser jornalista porque você é tão falante, já pensou apresentar o Globo Rural? Eu falei: apresentar o Jornal Nacional? Daí eu falava: só se for o Globo Rural, porque eu não gosto de outra coisa, né? Assim, então acho que essa influência que o meu pai teve, e principalmente por ele ter me levado, né, eu e meus irmãos, mas me levado principalmente desde pequenininha, fez com que eu tomasse gosto por isso. Então eu nunca pensei em fazer outra coisa, eu tinha certeza. Eu nem tinha idade, eu fiz todos os cursos possíveis e imagináveis do sindicato rural. Tudo. Eu não ganhava certificado, mas eu estava lá. No começo eu ia nos dias de campo, nas palestras, só por causa do churrasco, né? Mas aí eu peguei gosto pela coisa. Eu fui fazer agronomia, fui para Botucatu. Em 97 eu fui para Botucatu e lá eu conheci o meu marido, né, que era meu amigo de turma. Então eu me casei com o meu melhor amigo. Então eu jamais pensei em fazer outra coisa, eu tinha isso muito certo. Eu me preparei para voltar, para fazer tudo aquilo que ele fazia. E nesse meio tempo você ainda foi fazer um mestrado no Japão, que você já fazia pouca coisa, aí você falou: vou até o Japão
fazer um mestrado? Eu me formei em 2001 e eu fiz meu estágio obrigatório na Universidade da Califórnia e eu sempre fui muito do mundo, sempre assim, cidadã do mundo. E eu gosto de conhecer pessoas. Você vê que eu tenho dificuldade para falar, né? Gosto muito. E aí, meu diretor da faculdade ligou em casa, fazia 10 dias que eu tinha formado, falou: você tá sentada? Falei: tô, professor, por quê? Nós vamos te mandar pro Japão. Eu falei: eu vou adorar, meu avô japonês, né? Achei que, sei lá, era alguma missão. Ele falou: vai ter tempo para conhecer o Japão de cabo a rabo. A gente firmou um convênio com a Universidade de Tóquio, nós tínhamos que escolher um aluno e nós escolhemos você. Era um curso num departamento para estrangeiros, então o curso era todo em inglês. Eu já namorava, fazia 3 anos e meio, meu marido, né, que era meu namorado na época, meu amigo de turma, meu melhor amigo. Falei: e agora? Ele estava indo para o Mato Grosso, ele falou: bom, temos 2 opções, quer ir? Quero ir. E o meu professor me convenceu com uma frase, ele disse assim: você é do tamanho daquilo que você conhece. Se você conhece Capão Bonito, o seu comparativo, né, com qualquer coisa da sua vida é Capão Bonito. Você conhece Capão Bonito e Botucatu, que era onde eu estudava. Agora você conhece o Brasil, né, a sua visão do mundo. Aí me senti aquele burrinho, sabe? Toque, toque, toque. Eu falei: nossa, esse eu vou ficar nesse trieiro, né? Eu vou ficar no caminho dos bois aqui. Falei pro meu namorado que eu queria ir. Ele falou: bom, ou a gente termina ou eu te espero. Resolveu esperar. 2 anos, bom dia, boa noite, né? Foi, olha... Foi, acho que o maior curso de inteligência emocional, resiliência, porque você ficar 2 anos num país tão diferente, numa cultura tão diferente. Mas foi fantástico. Fiquei 2 anos no Japão. E foi o que foi a sua formação lá no Japão, Gigi? Bom, lá o meu curso, eu fui para um professor determinado, era para aquele... Como era tudo muito novo, se eu fosse talvez me especializar, porque assim, eu nunca pensei em seguir uma carreira acadêmica, voltar para a escola. Acho que agora, quando eu ficar mais velha, me aposentar, acho que vou querer dar aula, porque também adoro, né? Mas eu nunca imaginei, sempre quis voltar para o campo. Lá, eles, como tem muitos estrangeiros, né? Vieram muitos japoneses para cá. E eles têm muito interesse em saber também o que aconteceu com esses compatriotas que ficaram aqui. A minha tese foi um estudo de caso, a cooperativa a qual eu pertenço, que é a Cooperativa Agrícola de Capão Bonito, a contribuição dos imigrantes japoneses e holandeses para a agricultura do Sudoeste Paulista. Que ótimo. Assim, porque é uma região de muita tecnologia e assim, o sucesso dessas 2 comunidades vem muito por conta da imigração, países pequenos onde a agricultura era bastante intensiva. Sim. O uso de tecnologias, então áreas irrigadas, assim, tudo que tem de ponta a gente tinha ali na região. O apoio das cooperativas, e nós estamos aqui no encontro de mulheres cooperativistas, então assim, eu acho que o sucesso vem muito disso. Lá em Capão Bonito era a antiga Cotia, que depois se tornou Cooperativa Agrícola de Capão Bonito, e foi comparado com o campus de Olambra, que é a Cooperativa Agroindustrial Olambra, Sim. Descendentes de holandeses. Então, foi muito bom, porque é um lugar onde a gente tramita muito e foi um pouquinho do resgate da minha história, que eu faço parte dessa comunidade. Então, foram 2 anos estudando sobre Sustainable Agriculture, né, que eles falam que é agricultura sustentável e como isso, ao longo do mundo, como ela está, e era uma coisa muito no começo. Então, foi uma experiência fantástica. E aí você voltou, se casou. Eu voltei para Capão Bonito e me enfiei na roça, literalmente. Nós namoramos ainda mais 3 anos depois que eu voltei do Japão. Faz Porque 23 anos que eu tô com meu Tinha marido. ainda uma soja que você me contou, né, Gigi? Meio assim, meio bagunçada. Entendeu a hora que você chegou? Quando eu cheguei, porque o meu pai era produtor de feijão e milho, milho, trigo, já tinha triticale na época. Quando eu cheguei do Japão, eu me deparei com uma lavoura de soja que dava aqui assim de mim, quase que no meu queixo, mas uma variedade muito estiolada. Para mim era novidade, porque era quando a soja chegou ali para nós, na nossa região, no Sudoeste Paulista, isso foi em 2003, 2004. E eu olhei aqui e falei: nossa, o que é isso? O que o senhor está plantando, né? Para plantar? Não, agora é soja, a coisa está chegando. Porque o problema do feijão para nós
mercado interno, né? Um produto perecível, a dona de casa super exigente, Sim. quer um feijãozinho branco, escureceu um pouco, não quer, a dificuldade de colheita. Antigamente a gente colhia na mão, né? Depois vieram as máquinas. E fora isso, a parte de mercado, né? A liquidez da soja, né? Sim. Quando você vende, quando você faz contrato futuro, quando você sabe que 48 horas depois que você entregar o seu contrato, aquele dinheiro vai estar na sua conta, Sim. que você não vai ter que ir lá trocar cheque, buscar atrás, ir atrás de quem te deu o cheque. Então, assim, acho que isso foi fazendo com que a soja chegasse e se consolidasse na nossa região, tomando muito área de feijão, né? Na minha cidade. E aquilo para mim foi muito novo. E para mim eu não conhecia essa cultura. Eu conhecia feijão, milho, mas... E quando a gente volta da faculdade a gente não conhece nada, né? Então, Sim. para mim foi muito desafiador o meu recomeço na roça, né? E isso, depois vocês foram se especializando, você falou que você é a menina do teste, né, Gigi? Tudo você testa. Não, e aí E aí assim... você começou a testar. Quando eu cheguei lá, meu pai, meu irmão, as coisas já estavam redondas, né? Eu cheguei e meu pai, assim, ele não falou, minha filha, esta é a tua função, este é o teu salário, este é o teu cargo, você vai desempenhar estes processos. Eu cheguei ali e fiquei ali, né? Vendo tudo acontecer. Eu falei, onde é que eu vou me encaixar nesse barco? Né? Como é que eu vou... O que eu vou fazer? E não foi fácil o começo, porque assim, as coisas estavam andando e eu recém-chegada, né, da faculdade, do mestrado, eu estava com 23 anos, colei no Pedrão. O Pedrão é um funcionário do meu pai, um colaborador que está lá desde que eu tenho 1 ano. Bom, falei, ninguém mais do que o Pedro aqui para saber de tudo disso aqui, né? E aí, regulando plantadeiras, escolhedeiras, ele era um cara com pouco estudo, mas de uma sabedoria fantástica. Ele falava assim, você tem que ler os manuais. E me deu um manual de tudo que era manual. Eu comecei a ler manual. Sou a menina do manual. Eu sou escrevente, eu escrevo tudo. Andava com um caderninho tiracolo. O dia inteiro ele falava assim, muitas vezes quando você regula, né, uma semeadora, existe lá uma tabela. A movida, a motriz, né, as engrenagens que você troca para dar certa regulagem. Só que nem sempre aquilo bate. Então ele falou, você tem que fazer a sua tabela. Quando você coloca, por exemplo, o MAP, quando você coloca, dependendo da formulação, aquilo vai te dando conhecimento, porque a granulometria é diferente. Então o Pedrão tinha uma sabedoria ímpar. E eu fui fazendo aquilo, eu fui aprendendo com o Pedro, fui lendo manual, as coisas que eu não sabia, chegava em casa. O manual do próprio Pedro, que já tinha feito o Pedro, que já era um compêndio, né? E assim, o compêndio de defensivos, muitas coisas que eu não sabia. Eu chegava em casa e pegava aquilo lá e o que era molécula, não sei o quê. E indo para a cooperativa junto com meu pai nas palestras no dia de campo. E aí sempre me perguntam, mas você nunca sofreu discriminação ou por ser, né, mulher, por ser uma menina jovem e estar no meio? E principalmente eu gostava do campo, né? Eu sou uma agrônoma de campo, de estar lá contando semente, vendo se a plantabilidade estava boa, a profundidade. E mulher é um bicho nos detalhes, no mínimo, né? Sim. Então eu acho que, eu sempre falo que através do conhecimento, o reconhecimento vem. Então, a partir do momento que eu comecei a entender um pouquinho mais, a partir do momento que eu chegava nas palestras e eu fazia alguma pergunta que era pertinente, que fazia sentido, nossa, parece que ela está sabendo alguma coisa, né? Então, assim, eu falo assim, a gente não precisa, porque eu tenho que ter o meu lugar. Não, aquele lugar, se for seu, se você for capacitada, ele vai aparecer, você vai ter o espaço. Tem lugar para todos. É verdade. Mas você tem que, eu acho que principalmente, gostar daquilo que você faz, né? Porque quando você faz, as coisas fluem muito fácil. Então, você tem que ter amor. Você me perguntou, você nunca pensou em fazer outra coisa? Nunca. Minha avó vai ser jornalista? Não, vó, só se for procurar, porque eu não quero. Eu gosto de botina, bota, hoje eu tô aqui, assim. Porque minha irmã falou, você vai com esse look, porque eu zero. Ela falou, você não vai levar bota pro navio, porque eu já tava na minha mala. A bota para todos os dias. Tudo. A gente é 1 ano de diferença e todo mundo confunde muito a gente. Eu falo, é só olhar no pé. Se tiver de bota, coturno, botina, sou eu. Se tiver de sandália, é ela. Então, não vai me ver de outro jeito. Essa autenticidade, Gigi, ela é completamente importante nesse meio que a gente vive, né? A gente precisa ser muito fiel ao que a gente é para dar certo, né? E você falou, o conhecimento, você é uma mulher que busca o tempo todo conhecimento. Quando você fala, você
mesmo quando você está ensinando, você está buscando aprender. Impressionante como a gente consegue identificar isso em você facilmente. E eu vi muito isso no seu painel aqui no Encop, quando você estava ali falando com tanta paixão sobre o seu movimento, que você é cofundadora, que é a Associação de Olho no Material Escolar, que é algo que revolucionou o pensamento da educação no Brasil, partindo do agronegócio. E eu percebo que essa sua vontade, ela vem justamente desse... O reconhecimento vem pelo conhecimento. Acho que essa frase eu vou levar pro resto da minha vida, Gigi. Quando você fala isso, você deixa ainda mais claro essa busca que você tem de não só aprimorar o seu conhecimento, mas de levar isso pra frente. E tô vendo que você quer começar pela educação de base, né, Gigi? Talvez por ser mãe de 4 filhos. É quando você falou, né? O nosso painel era educação e o agro, né? As oportunidades e os desafios. E quando você fala educação, no começo do nosso painel, era falando dessa educação que a gente tem em casa, o berço. E assim, eu venho de uma família muito unida, muito acolhedora, de princípios e valores muito retos. Então, assim, quando começou a aparecer essas coisas, né, os assuntos nas aulas online dos meus filhos, eu percebi que aquilo não era certo. E na minha formação, gente, o que não é certo tem que ser dito, tem que ser falado, tem que ser corrigido, né? Então, acho que os princípios e os valores que a gente traz, né, da família, do berço, de casa, é que nos faz tomar essas decisões. Porque assim, você tem tempo, você tem 4 filhos, que você vai se meter num negócio, porque, gente, eu acredito nisso, que se não for através da educação, e eu como agricultora, como agrônoma, que eu sei os embates que a gente vive na lavoura no dia a dia, é plantar uma sementinha e a colheita não vai ser imediata. Vai ter o cuidado, você vai ter que adubar. Então, o que a gente tem tentado despertar nas pessoas para que se juntem a nós é isso. Não é agora, a gente percebeu isso agora, mas isso está acontecendo há 20 anos. A gente vem, né, de um Brasil agrícola sendo mostrado material didático de 40 anos atrás. Nós éramos importadores de alimentos. Há 40 anos atrás era outra história. Porque a gente desmata. Antigamente tinha incentivo para você, era ocupação, era parte de geografia. Mudou o cenário. E isso precisa ser atualizado. E isso precisa ter fonte científica. Não pode ser charge de jornal, não pode ser dados opinativos de pessoas que escrevem e tá lá. Lógico. Porque às vezes uma mentira, ela vira verdade quando repetida por muitas vezes. Então, assim, o que a gente busca com o de olho, porque isso, durante a pandemia, a gente começou a escutar o que estava sendo contado. Quem tinha um pouquinho de discernimento sobre o agro, falou, nossa, isso aqui tem alguma coisa que está errada. Vai na escola, mas a escola não faz nada, porque ela compra o material, aonde vem daí nosso contato com as editoras. A gente não quer chegar brigando, não é falar apontar o dedo, falar você está errado. Hoje a gente viu no painel da comunicação, não é isso, é você vir, a gente, através da Sociedade Rural Brasileira, nós conseguimos falar com todos. Aí, por exemplo, eu entrava como corpo técnico e falava, olha, vocês estão falando coisas que não são verdade. Quando você diz que o brasileiro está sendo envenenado, está tomando doses altas, se simplesmente pega um número, né, absoluto do que foi vendido de agrotóxico, que eles falam, ou explica o porquê do defensivos, e dividem pelo número de habitantes. Só que eu falei, isso aqui é algodão. Todo herbicida, fungicida que a gente usou para cultivar isso aqui, ninguém ingeriu. A madeira das mesas, dos móveis, tudo que eu usei, né, para controlar aquilo ali, ninguém ingeriu. Grande parte da nossa produção que é exportada, ninguém ingeriu. Daí eles falaram, nossa, eu falei, vocês estão entendendo por quê? São detalhes, mas que passam dados que não são verdadeiros. E nós temos instituições muito capacitadas, nós temos Embrapa, nós temos, tantas instituições. Tem que ter fonte, não pode ser escrito por alguém. Nessa conta, falei, quem fez essa conta, né? Assim, tem que ter fonte científica, é o começo. E é importante a gente deixar isso claro, né, Gê, que o agronegócio não é uma terra de ninguém. Você não usa o produto que você quer, o teu vizinho o produto que ele quer. Não, existem regras para se produzir, existem as regras do Código Florestal Brasileiro. Se a gente está falando de defensivos de preservação ambiental, existem todas as regras trabalhistas, as leis trabalhistas, né, que vocês têm de seguir. Então não é uma terra de ninguém.
ela tem uma base, ela tem uma diretriz, ela tem um Ministério da Agricultura. Sim, e quando eles falam assim, né, que a gente está degradando, a gente está envenenando, que você sabe, para a liberação de uma molécula, o quanto que isso é estudado, testado, é muito, o Brasil é um dos mais criteriosos. Aí quando você escuta falando que nós usamos moléculas que na Europa não usa mais, aí eu falei, gente, uma coisa que falava assim também, que nós somos os campeões, além de estar envenenando, nós somos campeões. Eu falei, somos, com muito orgulho, ninguém faz o que nós fazemos. Exato. Nenhum país no mundo é capaz de produzir 5 safras em 2 safras e meia por ano, áreas irrigadas, porque nós somos um país tropical, condições, nós temos clima, nós temos solo fértil. Eu falei assim, pega e bota um bichinho no freezer para ver o que acontece com ele. Gente, quebra de ciclo de patógeno. O que acontece? O frio, ele quebra o ciclo de patógeno. Aqui nós temos o quê? Eu costumo falar isso para as crianças. Pega um pãozinho, coloca no saco e deixa lá. O que acontece? Bolora. Por quê? Porque os fungos, eles gostam de calor e umidade. O que nós temos no Brasil? Calor e umidade. O que tem no hemisfério norte? Parte do ano tem neve, tem frio. Sim. Nós vamos ser campeões. E por que nós estamos usando moléculas que lá foram proibidas ou que lá eles não usam? Porque aqui nós temos doenças que lá eles não têm. Ou muitas vezes algo que eles já usaram, mas a nossa morosidade aqui é tanta para provar novas moléculas. Até chegar eles já não usam mais. E aí você fala assim, um país que exporta para mais de 150 países, está envenenando o mundo inteiro? Ou os outros países também não têm critérios para comprar o que Porque se a gente parar de produzir, alguém vai ter que começar a produzir e usar esses mesmos volumes de defensivos, né, Gigi? É só o jeito de contar a história. Precisa ser mudado. E aí, o De Olho no Material Escolar está levando as pessoas para vivenciar as coisas, né? E começando com as crianças. Quando a gente fala com criança, é um terreno fértil. Qualquer sementinha que você botar ali vai brotar. E se cuidar, vai brotar bonito e produtivo, né, Gigi? A gente parte do princípio de que ninguém aprende a gostar do que não conhece. Como que as pessoas grande parte da população brasileira está na área urbana. Sim. E assim, tantas oportunidades, tantas profissões que a gente tem, que você fala, você não precisa ser que nem eu, andar de bota, andar suja para estar no agro. Você está no agro, vocês estão no agro. E a área de tecnologia de informação, né? A inovação chega tão rápido, hoje em dia a conectividade, quantas profissões são deixadas de mostrar para essas pessoas que estão na cidade e que existe um campo muito vasto, porque elas não conhecem. Então, quando a gente abre as nossas porteiras, quando você mostra, abre as cooperativas, as agroindústrias, vem ver o que a gente está fazendo. Abre para eles um leque, assim, de tantas possibilidades que a gente não pode ser egoísta e guardar isso para a gente. O setor, o nosso setor, né, o que ele representa em termos de empregos, o que a gente representa no PIB, a gente não pode, gente, permitir isso. A gente tem que abrir e mostrar, e o Vivenciar na Prática é isso. Vem vivenciar, porque assim, quando você vivencia, quando você vive aquilo, você não esquece, você guarda aquilo para sempre. E isso a gente tem feito nas feiras, nas grandes feiras, todos os lugares. Meu marido brinca comigo e falou, você acha que vai mudar o mundo? Eu falo, o mundo não, mas o meu entorno com certeza. Quem estiver aqui pertinho, ali, a escola, eu vou falar e vou tentar levar que isso talvez não seja o que não é a verdade, né, que a gente está vivendo. E Gigi, eu percebo que para fazer isso tem que gostar muito. Não é só achar legal e vou fazer. Não é assim. E ontem você estava falando também no seu painel sobre como isso é o S do ESG, que está sendo o tempo todo falado, as pessoas às vezes nem sabem o que é, mas o S é muito importante. E mais do que isso, o seu berço não foi só rural e agrícola e agronômico, mas foi social também. Você estava me falando que a sua mãe era uma pessoa super das pessoas, né? Ela não fazia por ela fazia por todos. Isso também vem da sua genética, então, né? E foi algo, né? Minha mãe faleceu há 5 anos, vítima de um AVC. E a minha mãe fazia pequenas coisas, assim, na cidade. Ela era envolvida na casa
da gestante na Santa Casa, ela pintava quadros, rifava para colocar ar-condicionado na sala de parto. Ela falou, não pode fazer parto, o médico precisa disso. Então, ela fazia pequenas coisas. E eu falo para você que olha essa correria do dia a dia, eu não sabia o que ela estava fazendo. Eu ganhei isso, o meu S, né, do social veio como herança para mim. E eu falar assim, nossa, onde eu estava, que eu não vi tudo isso que ela fazia, né? Que eu fiquei sabendo de muitas coisas depois. E falei para os meus irmãos, assim, a minha mãe simplesmente não acordou um dia. Ela não acordou. Ela teve o AVC às 5 horas da manhã e foi. Nós não sabemos o que vamos passar na vida. A gente não sabe o que a gente vai enfrentar, mas a gente pode escolher como que a gente vai enfrentar. E a gente escolheu fazer as coisas que ela fazia, era o jeito da gente poder ter a mãe com a gente, né, mais presente. Falei, o jeito de ter ela conosco é fazendo aquilo que ela gostava. Então a gente já fez algumas coisas em prol de algumas causas. E esse S do social, né, não somente acho que na minha vida, mas quando eu falo do de olho, o ESG, né, ou ASG, né, que é a parte do ambiental, social, governança. Cada vez mais nós temos consumidores exigentes que querem rastreabilidade, que querem saber de onde vem o produto, que jeito, como essas pessoas estão sendo cuidadas. E esse S, o de olho, encaixa nesse guarda-chuva, porque não há nada mais social do que você promover o conhecimento. E o que a gente tem feito é isso, promover conhecimento. Então a minha chamada aqui é para que as empresas, as cooperativas, juntem-se a nós, porque os Vivenciando a Prática não há nada mais social do que isso, quando a gente faz os Vivenciando. Olha, conversar com a Gigia, eu poderia ficar aqui muitas horas conversando com a Gigia e daria muitos episódios do Conversa de Cerca, mas Gigia, eu queria que pra gente finalizar essa nossa conversa, você entregasse uma mensagem, e eu percebi isso também quando eu conversei contigo já no começo, a gente não está falando só de mulheres do agro, a gente está falando de pessoas que pensam igual, mulheres, homens, jovens, mulheres mais experientes que estão aqui. São pessoas que estão pensando em como continuar transformando e aprimorando o setor, né? Que mensagem você deixa para essas pessoas, Gigi? Bom, eu acho que nós que estamos envolvidas nesse setor, aqui você falou mulheres cooperativistas, existem sucessoras, existem prestadoras de serviço, existem agrônomas que estão na parte da extensão. Nossa, nós temos nós temos muitas profissões aqui relacionadas. Eu acho que é tão grandioso, porque quando a gente fala de agricultura, e principalmente agricultura brasileira, isso quer dizer, para mim, né, isso tem a ver com paz mundial. A segurança alimentar do mundo tem a ver com o que a gente está fazendo hoje em dia aqui. E a paz mundial tem a ver com o meu dia a dia, tem a ver com o dia a dia de todas nós aqui. Então eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar a todos é que o silêncio dos bons é que preocupa. Esse berço aqui, só que a gente traz, você saber que o que é correto tem que ser dito, que a gente não pode aceitar mentira e que assim, o que eu estou fazendo, né, por um mundo, porque outro dia eu escutei, não importa o que você faz, o seu legado, mas sim as pessoas que você deixa no mundo, os filhos que você cria. E isso que a gente vê, isso que a gente abraçou como causa, diz muito respeito a isso. Eu não quero que os meus filhos, mas os meus filhos eles vão saber, porque eu sou da roça, eu sou do campo, eles vão saber por mim. Eu não posso deixar que o que não é certo chegue às outras, às pessoas que estão na cidade e elas cresçam com isso. Então a minha mensagem é isso, é que principalmente a gente tem esse brilho no olhar, que faça tudo que vai se propor a fazer com amor. Eu acho que a gente não tem que impor nada, que quando você busca conhecimento, quando você se capacita e principalmente quando você se doa, tudo vem mesmo. O céu é o limite. Conversa de Cerca, senhoras e senhores, em alto mar, especial direto do ENCOP 2023, com esse exemplo, referência para nós, inspiração para mim e para todas as mulheres e todas as pessoas que estão continuando a transformar o agronegócio. A gente se vê semana que vem.